passando muito rápido e nossa sensação é que não saímos do lugar. Esta afirmação não é uma metáfora, é uma constatação. A pandemia nos colocou em prisão domiciliar, mas gostaria de desconstruir a ideia de que é acompanhando a dinâmica do mundo, produzindo bens, consumo, dinheiro, progresso, que saímos do lugar. Antes da pandemia, o tempo não se comportava como aliado. Vivíamos correndo contra o tempo. 24 horas não estava dando conta da produtividade exigida pelo mundo e por nós mesmos. A vida nos presenteia com a oportunidade única de pensar e repensar a nossa maneira de conduzir o nosso destino. A pandemia tem sido fonte de muitas reflexões. As minhas conversas com meus botões são instrumentos de libertação da alma para compreender este tempo de privação de liberdade como oportunidade de exercitar a paciência e a perseverança. Como questiona Lenine na música Paciência, será que é tempo que nos falta para perceber que a vida é tão rara? Diante de tantas conversas com meus botões, o tempo é curto para escrever tantas construções que estão sendo formadas a todo momento em uma mente inquieta e cheia de questionamentos sobre o ato de existir. Hoje quero contar para vocês a história de duas mulheres, dentre tantas que me acompanham. As duas têm um legado de vida que repercute até hoje, mesmo estando na eternidade. A primeira mulher é minha avó, Maria Alves Rocha, Dona Luzinha. Pense em uma mulher forte e corajosa. Pois bem, ela era assim, a coragem em pessoa. Vou relatar uma história. Uma de suas histórias foi contada pelo meu pai, com admiração, saudade e orgulho no olhar de ser filho dessa mulher tão admirável. Meu avô, João Rocha, homem bom, pacífico, era um agricultor. Com muito trabalho e esforço, comprou um pedacinho de terra onde tirava o sustento para criar seus 6 filhos. Um dia, a pequena propriedade passou a ser objeto de desejo de um fazendeiro para ampliar suas terras. No início, seu João resistia às insistentes propostas. No processo, acabou cedendo à coação imposta e vendeu as suas terras, passando a servir ao fazendeiro com a sua força de trabalho e de seus filhos. Depois disso, meu avô entrou em um processo depressivo, pois tinha se desfeito dos recursos que tinha e passou a submeter sua família a uma condição de exploração. Dona Luzinha, ao olhar seu filho mais velho com a mão na enxada, sem perspectiva de futuro, decidiu em seu coração que iria mudar aquela história. Mulher de oração e força, pegou o dinheiro que tinha restado da negociação feita pelo seu marido. Junto com seu filho mais velho, saiu da fazenda bananeira e partiu para Jequié. Não contou para ninguém os seus planos, apenas seguiu viagem. Chegando em Jequié, comprou uma casa e retornou para a roça em um carro para buscar a mudança e toda a família que tinha deixado por lá. Minha avó era uma visionária, sabia que precisava se mover para não condenar sua descendência a uma vida de miséria e exploração. Fico emocionada em reviver, mesmo em pensamento, esta trajetória de resistência da mulher. O que seria de nosso povo se não fossem as Marias que lutam com unhas e dentes para se manter vivas e dar dignidade aos seus filhos? Foram 6 filhos que saíram da roça e mais uma concebida na cidade. Hoje temos uma família marcada com as lembranças dessa mulher resiliente, temente a Deus e que nunca se dobrou às dificuldades da vida. Luzinha era uma árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Ela confiou sua descendência nas mãos de um Deus poderoso. Diante desse testemunho, gostaria de descrever a história de uma outra mulher que não conheci fisicamente, mas a conheço das leituras da Bíblia e que traduz exemplo de vida e fé. Não sabemos o seu nome, ficou registrada como a Sunamita. A história da Sunamita encontra em 2 Reis 4, 8-30. Fala de uma mulher rica com uma vida estabilizada que carregava em seu coração o amor a Deus e o desejo de servir com honra. Tinha um relacionamento de amor e confiança com seu marido. Era uma anfitriã de primeira linha. Apresentava sensibilidade espiritual. Facilmente percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus e logo pediu ao seu marido que construísse um quarto para acomodá-lo com maior comodidade. Aquela mulher não trazia em seus lábios a murmuração, não agia pelo desespero, não abria seu coração por toda parte contando suas aflições. Por certo, não ter tido filhos era uma ferida que ela carregava em sua alma, pois no seu contexto histórico, a mulher que não tinha filhos sofria discriminações e era tratada como inferior. A Sunamita era discreta. Não pedia nada em troca. Não esperava reconhecimento ou gratidão pelos seus atos de bondade. Queria apenas ser útil na obra de Deus. O profeta não sabia como agradecer a dedicação e acolhimento recebido. E um dia lhe perguntou: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. A resposta da Sunamita revela muito do que estava em seu coração. Ela valorizava a vida, o amor, a família. Não estava preocupada em adquirir mais bens materiais, posição social ou títulos honrosos. Sentia-se grata pelo que tinha e lhe era suficiente. Geazi, servo de Eliseu, chamou a atenção que a Sunamita não tinha filhos e que sem dúvida teria sido um sonho esquecido, relegado ao passado. Deus contemplava os desejos secretos do seu coração. Como age no impossível, fez o milagre acontecer. Cumpriu-se o tempo de gestação e aquela mulher recebeu em seus braços um filho da promessa que encheu a sua casa de alegria. Um dia, algo terrível aconteceu. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse o moço: leva-o à sua mãe. 2 Reis 4, 18 e 19. Depois de ser levado à sua mãe, a criança morreu em seus braços. Imagine a dor e o desespero dessa mulher. Eu talvez sairia gritando por socorro para que alguém providenciasse um médico que salvasse a vida da criança. A Sunamita sabia em seu coração que a solução estava nas mãos daquele que tinha realizado o desejo secreto de sua alma. Colocou a criança no quarto do profeta e foi com fé e confiança buscar ajuda de quem realmente podia solucionar o seu problema. Fez tudo em segredo. Ela tinha atitude. Não parou diante da tempestade que assolava sua vida. Seguiu e não perdeu tempo
se lamentando com quem